Olá, turma! Sejam bem-vindos ao módulo de monitoramento do uso e conservação dos recursos hídricos. Meu nome é Keila, sou engenheira florestal, especialista em gestão ambiental. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem no decorrer das aulas, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Em razão da importância da água e das crescentes preocupações ambientais nas diversas atividades desenvolvidas pelo homem, está evoluindo progressivamente em todo o mundo um novo conceito integrado de planejamento, gestão e uso dos recursos hídricos, onde, através de um conjunto de medidas técnicas, administrativas e legais, busca-se uma resposta eficaz às necessidades humanas e às exigências sociais para melhorar a utilização da água. Para um gerenciamento adequado dos potenciais hidráulicos disponíveis no mundo, é fundamental conhecer o comportamento dos rios, suas sazonalidades e vazões, assim como os regimes pluviométricos das diversas bacias hidrográficas, considerando as suas distribuições espaciais, temporais, que exigem um trabalho permanente de coleta e interpretação de dados, cuja confiabilidade torna-se maior à medida que suas séries históricas ficam mais extensas, envolvendo eventos de cheias e de secas. E o que vem a ser vazão? Define-se vazão como a relação entre o volume e o tempo. A quantidade em volume que escoa através de certas seções em um intervalo de tempo considerado. Pode ser considerado ainda como a quantidade volumétrica ou gravimétrica de determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto que pode ser livre ou forçado por uma unidade de tempo. Ou seja, vazão é a rapidez com a qual um fluido escoa. Pode ser considerada ainda como a quantidade volumétrica ou gravimétrica de determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto que pode ser livre ou forçado por uma unidade de tempo. Ou seja, a vazão é a rapidez com a qual um fluido escoa. É determinada pelas variáveis de profundidade, largura e velocidade do fluxo e é expressa comumente no Sistema Internacional de Medidas em metro cúbico por segundo. O Sistema Internacional é um conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medida, utilizado em quase todo o mundo moderno, que visa a uniformizar e facilitar as medições e as relações internacionais daí decorrentes. A descarga ou vazão aumenta da montante, que é a região mais alta do rio, para a jusante, áreas rio abaixo, até a sua foz. A foz é o local onde um corpo de água fluente, como um rio, deságua em outro corpo de água, o qual pode ser outro rio, uma lagoa, um grande lago, um mar ou mesmo oceano. A vazão deve ser medida principalmente no período do ano seco, quando o seu valor é mínimo, porque é nessa época que precisa decidir se limita o uso da água ou não para usos como a irrigação e outras atividades. A velocidade da água é normalmente maior no centro do rio do que junto às margens. Da mesma forma, a velocidade é mais baixa junto ao fundo do rio do que junto à superfície. Em função dessa variação da velocidade nos diferentes pontos da seção transversal, utilizar apenas uma medição de velocidade pode resultar em uma estimativa errada da velocidade média. Por exemplo, a velocidade medida junto à margem é inferior à velocidade medida no centro da seção e a velocidade junto à superfície é superior à velocidade média do fundo da seção. Hidrometria é a parte da hidrologia responsável por estudar os métodos de medição de vazão. Em questões práticas, é o conjunto de técnicas para a medição de vazão em corpos hídricos.
É um tópico da hidrologia que consiste na medição das grandezas que interessam ao estudo da água na natureza, como vazões líquidas, líquidas e sólidas, e níveis de água em rios, lagos, represas, índices pluviométricos, que é a chuva, e outros parâmetros ligados a estes. Pode ser aplicada também em medições de água em estações de tratamento de água ou esgoto. Face à sua complexidade, o estudo do ciclo hidrológico foi compartimentado. Hoje, é objeto de análise por especialistas como meteorologia, hidrologia, oceanografia, limnologia e ecologia. A hidrologia passou então a ter campo mais restrito, preocupando-se basicamente com os aspectos quantitativos da fase terrestre do ciclo hidrológico e suas interfaces imediatas. A hidrometria, em correspondência, dedicou-se a estudar e a medir as chuvas, as vazões dos cursos d'água, a evaporação e a infiltração, isto é, as variáveis hidrológicas e hidrometeorológicas que permitem a caracterização hidrológica das bacias hidrográficas. Para isso, são instaladas e operadas redes de observações de postos pluviométricos, fluviométricos e hidrometeorológicos. Muitos nomes parecidos, né? Ficou confuso? Calma, basta recordar. Lembra do pluviômetro? Plúvio, chuva, metro, medida. Então, posto pluviométrico, posto com aparelhos para medição de água de chuva. E posto fluviométrico? Bem, veja o conceito de fluviometria. Fluviometria é o capítulo da hidrologia que trata das técnicas de medição de níveis de água, velocidades e vazões dos rios. Então, posto fluviométrico faz medições em águas de rio. O que influencia a vazão? Declividade, propriedade física dos sedimentos, solo, clima, vegetação, obstáculos, outros parâmetros da bacia de drenagem. A vazão não é influenciada apenas pelo nível de água, que é uma variável temporal, mas também pela declividade do curso de água e a forma da seção, variáveis atemporais. O nível de água é influenciado pelas estações do ano, sendo menor quando as taxas de evaporação são maiores e pelo clima aumentado durante os períodos chuvosos e diminuindo durante os períodos secos. Neste contexto, qual a importância real de se conhecer a vazão de um curso d'água? Importância: quantificar a vazão disponível para projetos de irrigação e drenagem, controlar a vazão, o volume de água de irrigação a ser aplicado em projetos ou racionalizar o uso da água, quantificar a vazão disponível para acionar uma roda d'água ou carneiro hidráulico, atender o consumo de água para abastecimento doméstico e animais, na elaboração de projetos de engenharia para sistemas de água e esgoto e geração de energia elétrica. A importância de se estudar o regime de vazões tem ampla abrangência para o homem, visto que a interação do ser humano com a natureza vem se tornando cada vez mais profunda devido à necessidade do homem em consumir os recursos naturais. Então, é de alta relevância conhecer o comportamento natural desses recursos. Este estudo permite caracterizar o comportamento do regime de vazões de rios, seus afluentes e as bacias hidrográficas formadas por eles. Ao se conhecer esse regime de vazões, o homem irá se beneficiar de uma forma mais segura dos recursos hídricos, pois ele terá em mãos dados quantificados para seu planejamento de utilização. Quantificar os regimes de vazões dos rios se torna útil em aplicações práticas como em obras hidrelétricas.
Em um país como o Brasil, rico em recursos hídricos, é indispensável o aproveitamento da energia hidrelétrica. Energia elétrica é aquela gerada por fluxos de água em uma usina. Esse fluxo de água é um dos fatores que se determina quando estudamos e caracterizamos regimes de vazões dos rios. O Brasil, mais uma vez, tem como principal fonte de energia a hidrelétrica, sendo aproximadamente 81,9% de toda a energia gerada no país. Estudar as vazões dos rios permite-se conhecer o comportamento do mesmo em períodos de tempo. Este estudo permite prever o comportamento de vazões nos rios através da coleta de dados nas estações gerenciadas pela ANA, Agência Nacional de Águas, ou outros órgãos que medem variações de nível em estações do rio diariamente e que tiveram seu início, mas em grande parte na década de 70 e 80 e estações mais recentes a partir da década de 90. Essas medidas aferidas são correlacionadas em modelos matemáticos para que se obtenha a vazão da seção de um rio. Com esses valores de vazão quantificados, tem-se parâmetros para lidar com problemas em épocas de cheia e secas. Estes dados são essenciais para diversas obras envolvendo as bacias para a prevenção do homem nas cheias e secas na sua sobrevivência e para maximizar de toda a interação do homem com as bacias hidrográficas. E como se escolhe o melhor método? A escolha do método. Dentre os principais critérios a ser observado no momento da escolha do método ou equipamento a ser utilizado para a medição da vazão hídricas, os principais são volume do fluxo de água. Existem métodos indicados para grandes vazões e outros para pequenas vazões. Condições dos locais. Largura do curso d'água, obstáculos são uma das condições. Custo. Existe no mercado medidores que podem ser confeccionados com material reciclável de baixo custo até equipamentos automáticos de alto custo. Tempo. Precisão desejada. E mão de obra qualificada. A medição pode ser pela área e pela velocidade. São métodos indiretos e se baseiam na equação de continuidade dos escoamentos líquidos, onde é medida a velocidade, profundidade e largura da seção transversal do rio. Pelo nível da água. A constante medição do nível de rios com réguas limnimétricas e das velocidades do fluxo e de água para aquele nível possibilita construir um gráfico para aquele ponto do rio. Este gráfico é denominado curva-chave e relaciona a vazão ao nível da água. Diretamente, são aqueles que determinam as grandezas fundamentais de volume, massa e tempo. Em função das grandezas empregadas, são chamados volumétricos e gravimétricos. Processos químicos. São os que se baseiam na diluição de uma substância marcadora na massa líquida em escoamento. E em quais unidades se pode expressar a vazão? A vazão volumétrica é expressa no Sistema Internacional de Unidades em metro cúbico por segundo. E é comum também encontrar em metro cúbico por hora, litros por minuto e litros por hora. Equipamentos e métodos. Os métodos utilizados para determinar a vazão podem ser indiretos ou automáticos, diretos.
desde um simples objeto lançado na água para estimar a velocidade que percorre em uma determinada distância, como o flutuador, até mesmo métodos mais precisos como molinetes, Doppler acústicos, ADCP, e em casos mais audaciosos, por satélites. Método volumétrico. Este método é baseado no conceito volumétrico de vazão, isto é, vazão é o volume que passa por uma determinada seção de controle por unidade de tempo. Utiliza-se um dispositivo para concentrar todo o fluxo em um recipiente de volume conhecido. Mede-se o tempo de preenchimento total do recipiente. Esse processo é limitado a pequenas vazões, em geral, pequenas fontes de água, minas e canais de irrigação. Flutuadores. O método flutuador, que consiste em determinar a velocidade de deslocamento de um objeto flutuante, medindo o tempo necessário para que o mesmo se desloque em um trecho de rio de comprimento conhecido. É muito utilizado pela sua simplicidade e na ausência de equipamentos sofisticados que apresentam custos elevados. Através de flutuadores, pode ser utilizada uma garrafa plástica, boia ou outros. Determina-se a velocidade superficial de escoamento. Essa velocidade superficial é, na maioria das vezes, superior à velocidade média do escoamento. A velocidade média correspondente de 80% a 90% da velocidade superficial. Multiplicando-se a velocidade média pela área molhada, ou seja, área da seção transversal por onde está ocorrendo o escoamento, obtemos a vazão. Molinete. O molinete hidrométrico ou correntômetro de hélice é um velocímetro em forma de torpedo e que serve para medir de forma pontual a velocidade da corrente de água por unidade de tempo, normalmente expressa em metros por segundo. Os molinetes possuem uma hélice a qual converte o movimento de translação do fluxo de água em um movimento de rotação de uma hélice, que, com o fluxo de um contador, é determinado no intervalo de tempo o número de voltas que a hélice realizou. Após saber o número de voltas da hélice num dado intervalo de tempo, é determinada a velocidade do fluxo com a qual a equação do molinete. A equação do molinete é fornecida pelo fabricante do aparelho. Essa equação é calibrada para cada molinete de forma individual e somente pode ser usada para o aparelho calibrado. Com o passar do tempo, é recomendado que seja feita uma nova calibração do mesmo, pois a hélice e o rolamento interno sofrem com o tempo desgaste, afetando na precisão das medições. Calha. Muito utilizado para medir a vazão em sulcos de irrigação ou canais. Neste equipamento, a água praticamente não se eleva, ou seja, não há um represamento a montante do ponto de instalação. Por este motivo, é muito utilizada em projetos de irrigação por superfícies ou sulcos. São construídas em 3 tamanhos diferentes: pequenas, médias ou grandes. Para a medição de vazão, somente a leitura de uma régua graduada em milímetros, encostada na parede lateral da entrada, é suficiente. A leitura é convertida em vazão através de tabelas ou de prévia calibração com outros métodos. Vertedores ou vertedouros. Em hidráulica, vertedouro ou sangrador, ainda chamado de descarregador, o termo usual em Portugal. É uma estrutura hidráulica que pode ser utilizada para diferentes finalidades, como medição de vazão e controle de vazão, sendo estes os principais usos. Principais tipos de vertedores são os formatos: retangulares, com contrações laterais,
retangulares sem contrações, triangular, trapezoidal ou circular. Quando o objetivo é a medição de vazão, uma geometria bastante empregada é a triangular, de parede delgada, embora pode ser empregada as formas retangulares, semicirculares, entre outras. Em barragens, o excesso de água deve ser descarregado para jusante, de forma segura. Isso pode ser feito de diferentes formas, sendo a principal delas com o uso de vertedores extravasores. O vertedor é essencialmente um orifício sem a parte superior. Assim, vertedores extravasores possuem uma parte inicial, que é o vertedor propriamente dito, seguido de um canal, normalmente bastante inclinado, que possibilita o escoamento da água até a bacia de dissipação, onde se forma um ressalto hidráulico. Principais usos dos vertedores: medição de vazão, extravasores de barragens, tomada de água em canais, elevação de nível nos canais, decantadores em extração de tratamento de água, escoamentos em galerias de estação de tratamento de esgoto. Um outro aparelho, ADCP, ou correntômetro acústico de efeito Doppler. É um instrumento que determina a velocidade do fluxo em perfis verticais. O instrumento se baseia pelo efeito Doppler. O aparelho emite uma frequência em onda sonora, kHz, a uma velocidade de 1.400 a 1.570 metros por segundo, a qual, ao ser refletida por partículas em suspensão na água e do leito do rio, sofre alteração em seu comprimento de onda, modificando a frequência. O sinal de retorno é usado para estimar o deslocamento relativo do alvo, as partículas em suspensão, em relação à fonte, o barco, já que a velocidade das partículas em suspensão é a mesma do fluxo do rio. Obtém-se a velocidade do fluxo. Iremos aprender agora a medir a vazão usando o método volumétrico em pequenas fontes de águas de minas e canais de irrigação. Método volumétrico. O método baseia-se no tempo gasto para que um determinado fluxo de água ocupe um recipiente com volume conhecido. Para a utilização do método volumétrico, precisaremos de um cronômetro, um recipiente com volume conhecido e a fonte de água que queremos conhecer a vazão. A forma mais simples para se calcular a vazão é apresentada a seguir na equação. QV representa a vazão, V é o volume conhecido do recipiente, T é o tempo para enchimento do reservatório. Assim, se o volume é dado em litros e o tempo é medido em segundos, a vazão pode ser expressa em unidades de litros por segundo. No caso de vazão de rios, entretanto, é mais comum expressar a vazão em metros cúbicos por segundo, sendo que 1 metro cúbico por segundo corresponde a 1.000 litros por segundo. Vamos tentar entender como essas variáveis são aplicadas na prática. Observe o exemplo. Uma mangueira é conectada em um tanque com capacidade de 15.000 litros. O tempo gasto para encher totalmente o tanque é de 430 minutos. Calcule a vazão máxima da mangueira em litros por minuto, litros por hora, metro cúbico por segundo e metro cúbico por hora. Considere que, ao mesmo tempo em que a mangueira é aberta, um cronômetro é acionado. Supondo que o cronômetro foi desligado assim que o tanque ficou completamente cheio, marcando um tempo T. Uma vez conhecido o volume do tanque e o tempo T para seu completo enchimento, a equação é facilmente aplicável, resultando na vazão.
Antes de mais nada, precisamos relembrar algumas relações importantes para facilitar os cálculos. Vamos lá! Relações importantes. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 hora tem 3.600 segundos. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Ok, agora que já recordamos, vamos primeiro obter a vazão em litros por minuto. A resolução. Utilizando a fórmula QV, vazão volumétrica é igual a volume dividido pelo tempo. Basta substituir colocando 15.000 litros dividido por 430 minutos, temos a vazão de 34.888,37, aproximadamente 35 litros por minuto. Para obter a vazão em litros por hora, precisamos transformar o tempo de 430 minutos em horas. Para isso, vamos usar uma regra de 3 simples, assim fica fácil. Em 1 hora, temos 60 minutos. Quantas horas temos em 430 minutos? Fazendo 430 minutos vezes 1 hora dividido por 60 minutos, temos 7,1666 horas. Substituindo na fórmula de vazão, temos volume 15.000 litros dividido por 7,17 horas. Arredondei o valor. Obtemos a vazão de 2.093,0427 litros por hora. Agora, para saber a vazão em metros cúbicos por hora, fazemos como o passo anterior, transformando minutos em horas. Em 1 hora temos 60 minutos. Quantas horas temos em 430 minutos? Fazendo a regra de 3, 7,166 horas. Agora precisamos transformar litros em metro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 15.000 litros é igual a quantos metros cúbicos? Fazendo 15.000 vezes 1 dividido por 1000, temos que 15.000 litros é igual a 15 metros cúbicos. Substituindo na fórmula de vazão volumétrica, temos 15 metros cúbicos dividido por 7,17 horas, temos a vazão de 2.009,20 metros cúbicos por hora. E, finalmente, para obter a vazão em metros cúbicos por segundo, basta transformar os 430 minutos em segundos. Agora já sabem, basta uma regra de 3 simples. Em 1 minuto, temos 60 segundos. E em 430 minutos, temos quantos segundos? Resolvendo, temos 25.800 segundos. Como já sabemos que em 15.000 litros temos 15 metros cúbicos, agora vamos substituir. Metros cúbicos dividido por 25.800 segundos, temos a vazão de
0,005 metros cúbicos por segundo. Você também poderá medir a vazão de um pequeno curso d'água através do método volumétrico, procedendo da seguinte maneira. Método volumétrico em um curso d'água. Escolha um local apropriado no riacho para medir a vazão. Após percorrer as margens do riacho, escolha o local de fácil acesso e faça um barramento de água. Com a enxada ou enxadão, faça o barramento da água com altura superior à do balde, de modo a permitir a colocação do mesmo. Instale um pequeno pedaço de tubo sobre o barramento. Coloque terra até uma altura suficiente para medir o transbordamento da água. A altura do tubo deve ser suficiente para que toda a água saia pelo tubo, sem transbordar. Faça a compactação do tubo ao barramento. Esta operação é importante para evitar vazamento que geralmente ocorre ao longo do tubo. Quando a vazão do riacho for muito grande, de tal forma que ocasione um tempo de coleta muito pequeno, deve-se usar o artifício da instalação de 2 ou mais tubos. Neste caso, a vazão do riacho será igual à soma das vazões individuais dos tubos. Determine o tempo médio de coleta de água, coloque o balde embaixo do tubo, da bica, ao mesmo tempo acione o cronômetro. Trave o cronômetro quando o balde estiver cheio. Anote o tempo gasto para encher o balde. Neste método, é importante realizar 3 ou mais repetições para se obter uma média do tempo de enchimento do balde. O tempo médio de enchimento do balde é obtido somando-se os valores de cada medição e dividindo o resultado pelo número de repetições. Logo, a vazão será calculada dividindo-se o volume do balde pelo tempo médio de enchimento conforme a fórmula apresentada. Nesta aula de hoje, aprendemos o que é vazão e todos os fatores que interferem no fluxo de escoamento da água. Aprendemos também como medir a vazão através de um dos métodos volumétricos. Agora, basta praticar. Espero que tenham gostado. Até a próxima!